que é o livro de Apocalipse, capítulo 15. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 15. Fizemos essa leitura na quinta-feira passada e vamos ler novamente esse texto juntos e meditar nele para render graças a Deus, para expressarmos a nossa gratidão ao nosso grande Deus. Os que encontraram, digam amém. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Verso 2, vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao altar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. E eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso, olhei e vi que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário 7 anjos com as 7 pragas, e eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Curva sua cabeça nesse momento e feche os seus olhos com esse espírito de gratidão a Deus, nutrindo um desejo de que a palavra dele se torne viva, poderosa e totalmente aplicada na sua própria vida. Senhor Deus, abrimos as Escrituras nesse dia de ações de graças e pedimos que o Teu Espírito Santo, que conduziu o apóstolo João, enquanto o Senhor comunicava a ele verdades tão profundas, que farão parte da história do mundo, da história da humanidade, especialmente da história do Teu povo redimido. Que o Teu Espírito nos guie e ministre ao nosso coração, segundo as necessidades que cada um de nós tem. E Tu sabes muito bem quais são estas necessidades. Ministra-nos, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, nesse dia, vamos pensar esse capítulo 15 de Apocalipse, sob o tema Louve ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu creio que nessa manhã, todos nós somos, ou pelo menos deveríamos ser ou estar, gratos a Deus por tantas bênçãos. Amém? Você deve ser grato pelas bênçãos que Deus tem te dado, mesmo que as coisas não estejam acontecendo exatamente como você gostaria agora. É da vontade dEle que você pratique a gratidão. Por exemplo, eu penso que nós devemos ser gratos a Deus pelo alimento que Ele tem nos dado todos os dias. Nunca nós podemos nos acostumar com isso. Nunca se acostume com o prato que é colocado diante de você.
com a comida que você consegue comprar, ou com as vezes que você consegue ir num restaurante e comprar um prato de comida e se alimentar e se nutrir dela. Seja grato a Deus. Também nós somos gratos pela saúde que Deus nos tem dado. Somos gratos a Deus pela família. Devemos ser gratos a Deus pelas provações que Ele permite que passemos por elas. Devemos ser gratos a Deus pela nossa igreja. Igreja onde Deus tem nos plantado, onde Ele tem nos congregado e tem nos feito seguir como igreja militante nesse mundo. Hoje, inclusive, como a Amanda já mencionou, nossa igreja completa mais um ano de vida. O 6º ano, desde a sua organização, desde a sua plantação em Goiânia. E como ela também disse, eu espero ver todos vocês mais tarde, para podermos comer do bolo do 6º aniversário da nossa igreja. Amém? Pois bem, nós também devemos ser gratos, acima de tudo e sobre todas as coisas, pela salvação de Deus em Cristo Jesus. Essa gratidão precisa estar pulsando no nosso coração e na nossa mente. E nós somos encorajados a praticarmos as ações de graças. Nas Escrituras Sagradas, nós vemos isso claramente, esse incentivo, nos 3 tempos. Em primeiro lugar, somos encorajados a render graças a Deus pelo testemunho dos servos de Deus no passado, que são resumidos pelos profetas, os apóstolos e todo o povo de Deus ao longo da história da igreja. O bom testemunho deles é um encorajamento para que hoje nós possamos louvar a Deus. Mas, em segundo lugar, a Escritura nos insta a sermos gratos hoje, porque ela nos diz, e sede agradecidos. Vamos dizer juntos? E sede agradecidos. É no tempo presente. Nós precisamos ser agradecidos hoje. A igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo deve louvar a Deus continuamente no tempo presente, no tempo que Deus tem nos dado. Mas em terceiro lugar, há um encorajamento que vem de testemunhas fiéis do Senhor no futuro, como nós vemos nesse texto do Apocalipse, capítulo 15. E no futuro, essas testemunhas, como nós acabamos de ler, elas louvam e elas rendem graças a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Qual é o contexto aqui do capítulo 15? Nele nós lemos que a máquina de guerra do Senhor Deus Todo-Poderoso está em operação para executar o juízo divino, operando contra toda impiedade e pecado instalados no mundo ao longo dos séculos. É por essa razão que nós lemos aqui que os anjos do Senhor Deus, eles estão postados, vocês se lembram da nossa leitura, e prontos para derramar pragas sobre este mundo rebelde. Se vocês prestaram atenção, e se quiserem dar uma olhadela aí no final do capítulo 15, espero que todos mantenham as Bíblias abertas, vocês vão ver que eles recebem estas 7 taças que estavam cheias do quê? Da ira de Deus. E esses juízos, eles são, por causa das taças e por causa da simbologia das taças, de alguma forma associados às orações dos santos, às intercessões dos santos, do povo de Deus ao longo de todas as eras. Porque ninguém de vocês deve se enganar. Todas as orações sinceras de coração puro que o povo de Deus faz são colhidas diante do Senhor. Então, parece existir uma associação entre todo esse clamor que é feito pelo povo de Deus ao longo de todos os tempos, inclusive no nosso tempo, com o derramar da ira divina. E nós entendemos com muita clareza que naquele dia, Deus vai responder ao clamor acumulado dos seus servos e servas. E Ele vai julgar o mundo
pelos seus pecados não arrependidos, não abandonados. Ele vai julgar o mundo por causa da sua dureza de coração, por causa da sua obstinação recorrente em relação a Ele. Agora, irmãos, em meio aos juízos, o apóstolo João, comissionado para compartilhar conosco desta revelação de Deus, ele viu que haverá um grande número, eu digo haverá porque isso ainda vai acontecer no futuro, né? Nós temos aqui uma antevisão do que vai acontecer lá no futuro, e ele viu que haverá um grande número de pessoas espectadores, assistindo atentamente à máquina de guerra do Senhor Deus, assistindo atentamente à destruição do anticristo e das hostes de Satanás. E essas pessoas que vão estar assistindo compõem uma fração, uma parte do povo santo, do povo eleito de Deus, que vão estar naquele dia presenciando a execução desse juízo. Esse grupo especificamente aqui, quando a gente lê todo o livro de Apocalipse, no seu contexto, parecem ser os mártires da grande tribulação. Mas aí surge a pergunta: o que é que eles faziam enquanto assistiam à execução dos juízos do Senhor? Diz a Bíblia que, além de testemunhar da fidelidade do Senhor, do cumprimento da palavra de Deus, porque muitas vezes a gente ouve os crentes falando: quando é que Deus vai agir? Quando é que Deus vai intervir? Quando é que Deus vai tratar com o mal? Quando é que Deus vai tratar com a maldade? Ele vai tratar na hora certa, no momento certo. Nós não sabemos quando exatamente, mas nós sabemos que Ele vai tratar no momento certo. Então, eles vão estar testemunhando da fidelidade de Deus, quando estiver executando o seu juízo santo, e quando Ele estiver cumprindo as suas promessas, mas sobretudo, diz o texto, que eles estarão louvando e rendendo graças a Deus. Glória a Deus por isso. Eles vão estar louvando e rendendo graças a Deus. Então, irmãos, nesse dia de ações de graças, nós queremos examinar um pouco mais especificamente nesse texto, deste louvor. Porque para mim, eu digo isso às vezes para a Ingrid, para os irmãos do louvor, a melodia das músicas é muito atraente, é muito especial. Mas mais importante para o povo de Deus do que uma melodia atraente é a letra. É o que a música diz. E nesse sentido o povo de Deus é muito seletivo. Antes de cantar qualquer canção, nós precisamos pensar o que estamos cantando, o que a letra diz. João nos diz que o conteúdo da letra era o cântico de Moisés. E ele adiciona: e o cântico do Cordeiro. Não é isso que a Bíblia diz? O cântico de Moisés eles cantavam, e o cântico do Cordeiro. Um proclama a salvação de Deus para o seu povo Israel, e o outro proclama a salvação de Deus para a igreja, ou seja, para as pessoas de todos os povos, de todas as nações. Isso explica o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, ou seja, é um cântico que alcança pessoas de todas as nações, de todos os povos. E esse cântico, irmãos, ele foi extraído de vários textos da Escritura. Ele foi extraído de Êxodo, capítulo 15, ele foi extraído do Salmo 104, ele foi extraído do Salmo 111, ele também foi extraído do Salmo 139, foi extraído de Isaías 6, e finalmente foi extraído de Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 10. Então, se você for estudar meticulosamente esse cântico que eles cantavam, que era o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, ele é uma miscelânea extraída de todos esses textos. Mas a ênfase do Senhor Deus, que dá coesão a esse cântico lá nas regiões celestiais, é uma só. A ênfase é a mesma, é una, não é difusa. E qual é a ênfase? O Senhor Deus Todo-Poderoso é incomparável. E por isso, Ele deve ser louvado.
ele deve ser glorificado, ele deve ser exaltado. Os ídolos erigidos pelas nações, não só os ídolos visíveis, sobre os quais as pessoas se ajoelham e prestam culto ou veneração, mas também os ídolos do coração, eles não são nada diante do nosso Deus. E esse cântico, ele nos apresenta aqui razões para nós louvarmos a Deus. Eu consegui listar pelo menos 4. Provavelmente há outras, mas eu listei 4 e sobre elas que eu quero falar com vocês antes de nós tomarmos assento à mesa do Senhor como irmãos e desfrutarmos da presença dEle conosco, no nosso meio, do Deus Emanuel conosco. Nós precisamos pensar nessas razões para louvarmos a Deus, razões para rendermos graças ao nosso Deus. Amém? A primeira razão, pelas obras de Deus. A segunda, nós devemos louvar a Deus pelos caminhos de Deus. A terceira, devemos louvar a Deus pela sua santidade. E por fim, devemos louvá-lo pelo seu reinado, porque Ele é rei. Então, em primeiro lugar, eu quero encorajar vocês a louvarem e a serem gratos a Deus por suas obras. Olhe aí na sua Bíblia. O cântico começa assim: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu pergunto para vocês, de que adiantam as palavras sem ações? Já contei para vocês que meu pai, na mocidade dele antes de casar, escreveu um poema, né, uma foto que ele doou para minha mãe. Eu tenho essa foto guardada lá em casa. Um poema meio apagado, mas o que eu consegui ler, muito bonito. Mas um dia, ele decidiu dar as costas àquele compromisso. E ele decidiu trilhar um outro caminho. De que adiantam as palavras sem as ações? Eu afirmo, nada. Elas não têm nenhum valor. Se Deus tivesse falado, mas o mundo não tivesse vindo à existência, nós não existiríamos. Ninguém aqui poderia louvar a Deus de forma nenhuma. Mas porque Ele falou, porque Ele veio em Jesus Cristo, subiu até a cruz do Calvário e nos redimiu dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas fraquezas, então nós podemos louvá-lo. E porque um dia Ele haverá de nos glorificar, de nos dar um novo corpo, uma nova capacidade de viver por toda a eternidade, nós também podemos louvar o nome dEle. Tudo isso é ação, é Deus fazendo por nós, é Deus agindo, não é mera verborragia. A nossa fé em Cristo Jesus consiste no uso da linguagem, por isso nós evangelizamos e vamos, na Rua 44, distribuir 1000 Bíblias. As pessoas que nós oramos, Deus prepare, estejam lá aguardando, para receberem a palavra de Deus, e queremos conversar com elas. Mas, além da linguagem, nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Porque nosso Deus, que é um Deus missionário, veio a esse mundo em Cristo Jesus e nos deu o exemplo. E subiu até a cruz por amor de nós. O universo em que nós vivemos, e eu creio que vocês vão concordar comigo, também nesse ponto, é um universo de belezas incontáveis, não é mesmo? Se você já acampou um dia, se você já andou numa floresta um dia, longe da iluminação das cidades, e estava ali debaixo de um céu estrelado, você viu um pouquinho da glória de Deus na criação. É lindo. Se você vai no mar, é belo, é majestoso. Se você tem o privilégio de subir montanhas, é belo, é majestoso, é muito bonito. As belezas são incontáveis. Mas a maior obra que Deus tem realizado neste mundo e neste universo é de natureza espiritual. Ela acontece no coração dos homens, no coração das pessoas. Então, queridos irmãos, nesse dia de ações de graças, nós devemos render graças a Deus. Nós devemos louvar a Deus pela sua criação, pelas suas grandes obras.
mas nós devemos louvá-lo ainda mais pela obra da redenção, pela possibilidade de vivermos como redimidos, ou pela possibilidade para alguns de vocês que estão aqui nessa manhã, de serem redimidos por Cristo Jesus. E de andarem nessa vida, nesse mundo, como nascidos de novo e como discípulos do Rei da Glória, do Mestre, do amado Jesus. Um dia, nós, como esses redimidos, que estão descritos aqui em Apocalipse 15, nós vamos estar cantando com eles, adorando a Deus. E naquele dia, nós vamos poder louvar como eles estavam cantando aqui, e eu estou falando de algo que vai acontecer. Eles estavam cantando e louvando a Deus pela obra da consumação, muito adiantada àquele momento futuro. Um dia nós vamos estar lá louvando a Deus por tudo aquilo que Deus consumou. Irmãos, a boa obra que Deus começou, Ele vai completar. Esta é a convicção que nós temos. Então nós louvamos a Deus, porque Ele é aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, Deus a quem nós rendemos graças e louvamos, Ele é aquele que tudo pode. E nessa manhã você precisa entender isso. Nada escapa ao poder de Deus. Nada escapa à sua mão. Eu sei que isso vai muito além da nossa compreensão. Mas essa convicção nós precisamos ter para vivermos a nossa vida de fé aqui. Amém? Quando você estiver trilhando a sua jornada debaixo do sol escaldante, nunca deixe de dizer para a sua alma: meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele tudo pode. E a minha vida está nas mãos dele. Mas nós também devemos louvar a Deus e sermos gratos a Ele pelos seus caminhos. Diz o texto, veja aí, confira na sua Bíblia: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Eu penso que aqui os caminhos são uma referência direta ao caráter de Deus e a maneira como Deus usualmente sempre age. Aí você pode perguntar: como é que Deus age então, pastor Maquil? Diz o texto: Ele age com justiça e com verdade. Ele age em justiça e também age em verdade. Na história do mundo, irmãos, a justiça, a verdadeira justiça, ela tem sobrevivido, na minha opinião, miseravelmente. E normalmente não é incomum a gente conversar com as pessoas, mesmo dentro de nossas igrejas, que estão questionando a justiça de Deus. Ah, Deus está sendo injusto comigo, Deus foi injusto com fulano, Deus está sendo injusto com aquela nação. As pessoas estão questionando a justiça de Deus o tempo todo. Isso acontece desde o Éden, desde o começo, quando Eva creu na palavra da serpente e duvidou da palavra de Deus. E quando isso aconteceu, quando essa inversão se instala, a desordem também vai se instalar. Uma desordem que normalmente vai se tornando sistêmica. Eu noto, irmãos, como pastor, como crente em Jesus, e também como profissional, que muitas pessoas, quando são contrariadas em seus desejos, em suas vontades, facilmente se posicionam contra Deus, facilmente se arvoram, arrogam contra Deus. Há muitas vezes, e eu creio que esse dia de ações de graças pode ser também um dia de confissão de pecados, porque muitas vezes eu noto que há nas nossas bocas, eu estou colocando aqui, na primeira pessoa do plural, nas nossas bocas, um gosto amargo em relação ao Senhor, em relação a Deus. Isso porque intimamente nós achamos que Ele está sendo justo ou injusto a não nos conceder aquilo que nós desejamos muito, a não tornar concreto algum projeto que nós construímos. Mas eu gostaria de dizer aqui, sem titubear, que essa atitude íntima, esse amargo na boca ou no coração,
é fruto de pecado. E porque nós estamos em pecado, então nós vamos considerar que Deus está sendo injusto. Queridos irmãos, nesse dia de ações de graça, nós devemos terminar esse momento de culto e descermos para aquelas mesas que estão instaladas lá embaixo, com a convicção inabalável, inarredável, de que o nosso Deus é sempre justo, mesmo que a sua justiça nos confronte, e em alguns momentos até nos humilhe. Ele é justo. Ele é sempre justo. O nosso padrão de certo e errado, eu acredito que ele ainda funciona. Mas ele é defeituoso. Ele não está funcionando tinindo. Ele não está perfeito. Desde a queda, desde a entrada do pecado no mundo, a nossa capacidade de distinguir o certo e o errado foi fortemente prejudicada. É por isso que quando nós rendemos graças a Deus, quando nós louvamos a Deus, nós devemos louvá-lo pela certeza e com a certeza de que Ele é sempre justo e que nós carecemos da sua justiça. Amém? Eu careço da justiça de Deus. Você carece da justiça de Deus. Deus é sempre justo. Eu penso que o Deus justo e a sua palavra é como aquele livro que Deus ordenou que João comesse. Ele é tanto doce como mel, como muitas vezes ele paradoxalmente é amargo no nosso ventre, porque ele é aprazível ao nosso espírito. Nós queremos amar a Deus, queremos fazer a vontade de Deus, mas por outro lado nós temos uma natureza de pecado. Então Deus, quando executa os seus juízos, Ele muitas vezes mexe com essa natureza pecaminosa que nós temos. Mas hoje, pela fé em Jesus, com a fé em Jesus, nós devemos nos levantar e dizer: o Senhor meu Deus é justo. Ele é justo. Ele tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, tem cuidado do seu povo. E vivendo uma vida de fé, eu devo defender sempre, que o Senhor Deus é sempre justo. Mas além de justo, Ele também é verdadeiro. O que significa isso? Nele não há mentira, nele não há engano. Se a mentira, infelizmente, prevalece no mundo, isso não se aplica a Deus. Algumas pessoas têm dificuldade com Deus, porque viram ou conviveram com gente mentirosa, e até pessoas que se dizem crente, mentindo. Eu quero dizer a vocês que uma pessoa que se converteu realmente não convive nenhum segundo com a mentira. Se vive uma vida pautada ou baseada na mentira, essa pessoa ainda não nasceu de novo. E não é porque você se decepcionou com alguma pessoa que se dizia crente, ainda que liderança fosse, que você deve colocar isso na conta de Deus, porque isso não é correto. Nosso Deus é sempre verdadeiro, e nele não há falsidade, nele não há mentira. Ele é sempre digno da nossa confiança. Amém? Portanto, nós devemos louvar a Deus nesse culto de ações de graças, pelos seus caminhos. Mas em terceiro lugar, devemos louvar a Deus e ser-lhe gratos por sua santidade. Quando a gente pensa em santidade, a primeira coisa em relação que isso deve significar para nós é que Deus é único no universo. Nada, como eu disse mais cedo, pode ser comparado a Ele. É por isso que Moisés, Isaías, Jeremias e os redimidos nos últimos dias, e nós hoje também, devemos louvá-lo de todo o coração, com todas as nossas forças, porque Ele é incomparável, porque Ele é inigualável. Às vezes as pessoas estão dando um louvor para Deus que estava conversando mais cedo com uma pessoa aqui na igreja,
E eu disse para ele, olha, cuidado para você não estar dando para Deus migalhas. E quando uma pessoa dá migalhas a Deus, é porque ela o compara a outra pessoa. É porque ela está acostumada a fazer isso com outras pessoas. Deus é incomparável. E você deve dar a Ele algo que é singular, é único. Diante desse Deus incomparável e santo, qual é a nossa melhor resposta, irmãos? Diz o texto, veja aí. É temê-lo e glorificá-lo. Qual é a nossa melhor resposta? Temê-lo e glorificá-lo. E, na minha opinião, esse é o erro mais grave da humanidade. Porque as pessoas não temem a Deus. As pessoas não dão glória a Deus por aquilo que Ele é. Eu vejo isso exibido ao redor do mundo, pelo totalitarismo crescente em algumas nações, de um lado, ou pelas anarquias crescentes de um outro lado, são extremos que estão em andamento. E por que é que essas coisas acontecem? Porque não há o temor devido a Deus. Porque as pessoas não glorificam devidamente a Deus, estão glorificando a si mesmas, ou então estão glorificando o homem, ou estão glorificando estruturas humanas, ou estão glorificando o saber humano que é tão tacanho diante de Deus. É muito pequeno. É muito pequeno. Então, quando nós lemos, olha aí na sua Bíblia, quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Tu somente és santo. O que isso quer dizer para nós? Eu penso que uma coisa só. Que é loucura nós agirmos diferente. É uma insanidade se você não teme a Deus, se você não glorifica, você está seguindo o caminho da insanidade. Esse é um erro terrível. É um tropeço que pode machucar muito a sua vida, machucar a sua alma. E pode conduzir à destruição. E pode, lamentavelmente, conduzir também ao inferno. Mas, por fim, irmãos, um último ponto, é que nós devemos louvar a Deus pelo seu reinado. Olha aí na sua Bíblia que está aberta, imagino. E veja, porque os redimidos vão chamar o Senhor de quê? Rei das nações. E o texto nos diz que todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Irmãos, o louvor dos redimidos acontece porque eles reconhecerão no futuro que estavam, que estarão diante do grande Rei, que governava, que governará, que governa todas as nações, sem exceção. Sabe o que eu penso? Quando eu reconheço essa doutrina bíblica e essa verdade histórica e eterna, eu penso o seguinte: Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele reina de forma absoluta. Deus não precisa pedir favor a ninguém. Deus não precisa dizer para qualquer ser, para qualquer criatura, me dá licença. Quando Ele quer passar, Ele passa. Ele anda. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele faz o que lhe apraz. Portanto, quando nós estivermos rendendo graças a Deus, como estamos fazendo nessa manhã e nesse dia, nós devemos fazê-lo reconhecendo a autoridade universal do Senhor. Ele não é rei apenas de Israel, Ele é rei de todas as nações, de todo o planeta Terra, de todo o universo. Ele reina absoluto sobre todas as coisas. Amém? Então, para concluir, eu quero fazer aqui algumas aplicações para nós e nós vamos orar e agradecer a Deus por todas as coisas, inclusive pelo almoço delicioso que está sendo feito ali. O Sandro e alguns irmãos chegaram hoje, 4 da manhã aqui, para que aqueles carneiros, né, aquelas obras de arte que vocês viram lá embaixo, começassem a ser assadas e preparadas. É tão bom saber
que nós vamos sentar à mesa, sendo servidos por irmãos que estão trabalhando desde a madrugada, e que trabalharam nos dias anteriores, também para que nós pudéssemos ter esse momento. Eu só quero dizer a vocês, que na mesma medida em que nós somos servidos, Deus nos chama a servir também. Deus nos chama a sermos aqueles servos de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, no passado, como eu disse no início, as pessoas louvaram e renderam graças a Deus. Hoje, como nós, milhares de pessoas estão rendendo graças a Deus, apesar da apostasia mundo afora. E no futuro, os redimidos, eles vão render graças ao nosso Deus, aquele que vive para sempre. Então, eu pergunto a você que está aqui hoje por divina providência, você estaria pronto a partir de hoje ser um homem ou uma mulher que rende graças a Deus todos os dias? Você estaria pronto a assumir esse compromisso no tempo presente, seguindo para o futuro, para que naquele dia glorioso você faça parte da companhia dos santos nas regiões celestiais? E naquele dia também você vai estar rendendo graças a Ele. Você estaria disposto a assumir esse compromisso de se tornar uma pessoa mais grata? Se sim, levante a sua mão e diga amém. Glória a Deus. Muito bem. Vamos abandonar toda forma de murmuração. Aquela murmuração que não cessa, que não para, que começa de manhã, que vai à noite. Você encontra a pessoa, a reencontra, ela está reclamando. Vamos parar com isso. Vamos confiar na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Não precisamos reclamar de nada. Em segundo lugar, vamos louvar a Deus pelas suas grandes obras. E pelas pequenas também. Louve pelas grandiosas coisas que Deus tem feito. E pelas pequeninas também. Louve pelo que Ele tem feito no mundo, pelo que Ele tem feito na história, pelo que Ele graciosamente tem feito aqui na nossa igreja, na comunhão dos santos ao redor do mundo. Louve por todas as coisas. Vá andando no seu trabalho, na sua casa e diga, louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por aquilo. Louvado seja o Senhor por aquilo. Diga isso em voz audível ou em voz silenciosa. Diga isso na sua mente, até que os seus olhos marejem e você se quebrante na presença de Deus, por reconhecer genuinamente, não religiosamente, que é Ele quem tem te dado todas as coisas. Quem tem cuidado de você, com muito amor, com muito carinho. Em terceiro lugar, irmãos, vamos reconhecer que os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos do mundo. É por isso que a igreja não pode andar na mesma mão que o mundo. É por isso que a igreja caminha na contramão. É por isso que nós somos vocacionados por Deus a viver a contracultura. A nossa cultura não pode ser igual à do mundo. Nós precisamos viver a contracultura. No mundo em que nós vivemos, há muitas injustiças, há muitas mentiras, mas não é porque alguém está sendo injusto que você vai praticar atos de injustiça, não é porque alguém é um mentiroso compulsivo que você vai mentir também. Se tem alguém que é crente, que anda mentindo, anda sendo injusto, exorte-o, advirta-o, mas não se comporte como ele. Precisamos ser mais assertivos nesse sentido. E entender que o nosso compromisso não é com homens, é com Deus. Não é porque alguém está errando que eu vou errar também. Vamos louvar a Deus, porque o nosso Deus é justo e verdadeiro, e digno de imitação. E eu gostaria de dizer aqui, baseado na palavra de Deus, o mundo não vai acabar em injustiça. O mundo não vai acabar em mentiras, porque o justo juiz vai triunfar sobre a terra. E a verdade dele vai brilhar como o sol, ainda que o povo dele sofra aqui e ali ao longo da história da igreja. Em quarto lugar, irmãos, no seu cotidiano, seja grato a Deus, temendo e glorificando. Lembra do texto bíblico? Quem não o temerá? Quem não o glorificará? Vamos glorificar a Deus hoje. E vamos viver com o temor santo. O temor santo. Que esse temor esteja nos acompanhando durante todos os dias. E por fim, irmãos, louve
e dê graças ao Rei do Universo. Respeite a autoridade de Deus. Não trate a Deus como você trata qualquer pessoa. Às vezes, nos últimos 20, 30 anos, eu tenho visto pessoas tratando Deus assim com um tipo de liberdade que eu acho que não é próprio. Eu dou o exemplo, se eu fosse conversar com uma autoridade muito importante no nosso país ou no mundo, eu o trataria ou a trataria com toda deferência e respeito por causa da autoridade que a pessoa tem. É natural de nós isso. Agora, Ele é o Rei da glória. Você não pode tratar Deus como um amiguinho seu. Embora você desfrute da intimidade que Ele te dá em Cristo Jesus, lembre-se que Ele é Deus e que muitas vezes a melhor posição para você entrar na presença dEle lá no seu quarto é prostrado no chão. É dobrado diante dEle, reconhecendo a majestade dEle, a glória dEle. Nosso Deus merece todo temor, todo respeito, toda reverência, e é dessa maneira que nós devemos nos aproximar diante dEle. Saiba que Ele é Emanuel. Nós vamos estar comendo lá embaixo, sorrindo, conversando, trocando ideias, nos alegrando, tendo comunhão. O Senhor estará conosco. Ele se faz presente no nosso meio. Mas quando você for se dirigir a Ele com o coração limpo, aberto, sincero, honesto, lembre-se quem Ele é. Porque isso vai balizar a sua atitude reverente para com Ele. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. E nesse momento, eu pedi a vocês no início que levantassem as mãos para agradecer. Eu vou pedir novamente, levante as suas mãos e comece a orar em reação, em resposta à palavra de Deus. Abra sua boca, pode orar em voz alta. Louve ao Senhor Deus pelas suas obras. Louve ao Senhor Deus pelos seus caminhos justos e verdadeiros. Louve ao Senhor Deus pela sua santidade. Louve ao Senhor Deus pela sua majestade, Ele é Rei, pelo seu reinado. Bendiga o nome do Senhor. Permita, nesse momento, nesse culto de ações de graças, que Ele seja o foco principal da sua vida, da sua adoração. E permita que isso aconteça, quem sabe, todos os dias da sua vida. Com as mãos levantadas, glorifique o nome dEle. E faça, quem sabe, um novo compromisso com o Senhor Deus. Senhor, eu quero me posicionar de uma maneira diferente. Quero te render graças, quero te louvar com uma atitude diferente. Pai Celestial, levantamos as nossas mãos para te adorar. Obrigado porque aquilo que João viu, num descortinar, através do tempo, foi compartilhado conosco, para que pudéssemos ver também, ouvindo a Tua palavra. Ver, ouvindo as Escrituras. Bendito seja o Teu nome. Dá-nos que possamos te render o louvor que te agrada, que te honra, que te exalta, porque o Senhor tem feito grandes obras, porque os Teus caminhos são verdadeiros, são justos, porque o Senhor é santo, porque o Senhor reina absoluto. Bendito seja o Teu nome. Senhor amado, que o nosso coração se encha de gratidão e de louvor nessa manhã, para que nossas casas também se encham dos louvores ao Teu nome, para que as cápsulas dos nossos carros também sejam tomadas pela adoração compungida diante de Ti, e para, como consequência, possamos Te adorar com todo o nosso ser em comunidade também. Em nome de Jesus, sustenta-nos, recebe o nosso louvor,
Nós te damos graças com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Irmãos,